Então, nós fizemos um caminho interno de estudo das regulamentações dos países que ratificaram a Convenção 69, são 22 países. Desses 22 países, só 9 países regulamentaram ou estão regulamentando a consulta prévia. Desses, nem todos foram regulamentados por lei ou decreto, alguns foram regulamentados por procedimentos judiciais. E, com base nesse estudo comparado e também em várias atividades que nós fizemos no ano passado e que estamos tentando levar em curso nesse ano, ouvindo dos sujeitos de direito, como eles acham que tem que ser a consulta, como que quem deve consultar, quem são os consultados, a gente conseguiu escrever algumas orientações. Então, a princípio, hoje, os sujeitos de direito da Convenção 69, como eu já disse, são indígenas e quilombolas. Para além desses sujeitos, nós temos os territórios que podem ser afetados diretamente, que é o que a gente está trazendo como terras indígenas e territórios quilombolas. Mas precisamos também pensar em alguns casos específicos, como, por exemplo, indígenas isolados, aquelas comunidades indígenas de índios isolados. Que procedimento? Vamos consultar índios isolados? Deixariam de ser isolados? Então, a FUNAI defende que, diante de um procedimento que ela tem específico para isso, a gente poderia também pensar em um procedimento específico de consulta, claro que ouvindo a manifestação da FUNAI. Isso que o Donizete mencionou, que é o poder vinculante. Existem várias interpretações hoje dentro do Ministério Público Federal, fora, na academia, no governo e na sociedade, em relação ao direito de veto. Dentro do governo, eu posso dizer que não há um reconhecimento do direito de veto nesse processo da 169. Não só dentro do governo, mas tudo que a Convenção 169 e a OIT já se manifestou tecnicamente, juridicamente, ela reafirma que o processo de diálogo não há uma garantia de veto. É claro que existe interpretações e compreensões do que seria esse direito de veto. Se poder vinculante influenciar uma decisão, uma futura decisão, então todos nós estamos de acordo, governo e sociedade. Esse processo de consulta ele tem que servir para isso mesmo, para que aquele procedimento de interação, de diálogo, realmente se reflita em espaços de tomada de decisão do âmbito governamental. Agora, uma minoria ou grupos, fica difícil assegurar essa minoria ou grupos o poder de vetar. É claro que hoje, o impasse lá com os Munduruku, que a gente está vivenciando em Brasília, no Tapajós, no Pará, existe, por parte deles, a compreensão de que eles querem ser ouvidos para eles dizerem não, eu não quero esse empreendimento. Por outro lado, o Estado ou o governo tem um planejamento que ainda não foi decidido para Tapajós, que pode, possivelmente, afetar territórios indígenas, como também pode não afetar territórios indígenas. E aí é que a gente precisa de uma regulamentação boa para também nos dizer que objeto, que tipos de consulta, medidas que afetem os povos ou medidas que afetem diretamente o território. O que é afetar diretamente o território? Supressão de território? Belo Monte não tem supressão de território indígena, por exemplo. Esse projeto atual. O projeto de 30 anos atrás tinha. Ele alagava 7 terras indígenas, porque tinha 7 barragens ao longo do rio Xingu, que alagava. Ele ia alagar 7 terras indígenas. Hoje não há um alagamento de terra indígena no projeto de Belo Monte, mas é claro que há um impacto nas áreas e nas terras indígenas ao redor do projeto Belo Monte. Temos 12 etnias no complexo da usina hidrelétrica de Belo Monte. Todas elas serão impactadas, umas mais que outras. Agora, supressão de território indígena, reassentamento de comunidade indígena, isso não existe nem poderia existir também por causa da nossa própria Constituição Federal, que veta isso para o Estado brasileiro. Nessa regulamentação, nós estamos querendo propor que o responsável pela consulta seja também o responsável pela medida que poderá atingir diretamente esses povos ou esse território. Por exemplo, o Ministério de Minas e Energia
ele quer editar ou ele quer começar a planejar uma hidrelétrica numa área que é sabida que pode ter existência de comunidades indígenas, esse ministério ele tem que planejar no seu orçamento, no seu plano, na sua estrutura, também o compromisso dele de fazer a consulta. Mas ficaria muito ruim o interessado fazer a consulta. Ninguém ia acreditar, né? Ou, pelo menos, os indígenas, as comunidades iam suspeitar. Ele é o interessado e ele está fazendo um procedimento de consulta, isso não deve ser muito bom, né? Então, o que a gente está propondo? Que esse interessado pela medida fique responsável em financiar esse processo de consulta, instalando uma comissão de consulta. Cada consulta, isso tudo, gente, que eu estou falando para vocês, são ideias que nenhum de vocês aqui tinha ouvido, porque pela primeira vez eu estou falando um pouco do que está sendo produto nesse nosso debate. O Donizete está ouvindo pela primeira vez também. E eu acho que ele pode estar gostando ou não, mas assim, são ideias que a gente quer colocar nesse trabalho de regulamentação, também para consulta pública, para interação com o público que é intimamente interessado ou não nesse processo. Então, a sugestão de se criar uma comissão de consulta para cada consulta específica, formada, é claro, pelo órgão específico da pasta. Se a medida do MME for uma hidrelétrica que atingiria indígenas, é claro que, dentro dessa comissão de consulta, tem que estar lá prevista a presença da FUNAI. Se for para atingir quilombola, tem que estar presente os órgãos que trabalham e atuam com a política quilombola. Uma coisa que a gente também quer propor, e a gente já aprendeu com outros países e com os sujeitos de direito, é que o processo de consulta não é um sim ou não é um evento, é um processo. E esse processo ele tem que conter algumas etapas. A primeira é do planejamento. Se planejarmos juntos, mais êxito provavelmente teremos no processo de consulta. Menos conflito também teremos. Os nossos interesses poderão ser preservados. Depois, uma fase de informação. A informar a medida. Que medida é essa? Que projeto é esse? Para eu informar sobre o projeto, eu preciso ter também características, informação qualificada sobre o projeto. E nem sempre, lá, quando se pensa lá atrás em planejando aquela hidrelétrica, você tem ainda... Então, qual é o momento da consulta? Esse é um outro problema, né, que a gente tem que resolver na regulamentação. A fase do diálogo e a fase dos resultados, da incorporação dos resultados. Nós também queremos propor uma governança desse modelo, que é, para dentro do governo, ter um comitê gestor de consultas prévias, uma espécie de coordenação política, para a gente evitar que cada órgão do governo faça de uma forma, ou que cada interessado faça de formas diferentes, e que a gente nunca tenha realmente um processo bem demarcado do que é a consulta prévia no Brasil.